O Opinião, turno 2, tem o prazer de apresentar a entrevista com a diretora de teatro, artista plástica e educadora Marinelli Alfama Borba. E aí, Marinelli, tudo bem? Tudo bem. Bom, eu vou fazer algumas perguntas, uma entrevista contigo, para conhecer um pouquinho melhor o que está fazendo, como é que foi o início, como é que foi, começou tudo, né? Sim. Então a primeira pergunta é assim, quando é que começou o gosto pela leitura? Olha, na verdade eu nunca gostei de ler, eu sempre gostei de escrever. Aí eu procurei meu professor de português, que eu sabia da necessidade de ler. Aí eu cheguei para ela, falei para ela, olha, eu tenho dificuldade de gostar de ler. Eu gostaria que tu me indicasse o que eu devo fazer para melhorar isso. Ela chegou e disse, não, eu vou te dizer o seguinte, tu vai comprar um livro fininho, muito legal, que é o Para Gostar de Ler. E desde aí eu aprendi a gostar de ler, porque era um livro de histórias curtas e histórias muito engraçadas, que até hoje eu gosto muito de trabalhar comédia, né? Perfeito. Então foi um livro que me ajudou bastante. Perfeito, muito bom. E o que te inspirou a começar a escrever depois que pegou o gosto pela leitura? Olha, o que me inspirou a escrever, na realidade eu comecei a escrever antes de começar a ler, né? A ler mais assim, livros e romances. E o que me inspirou na realidade foi o meu avô, que meu avô era escritor. E como eu não conheci meu avô morreu com 45 anos, e inclusive tem uma rua com o nome dele em Ipanema, que é Fernando Gomes de Borba. E ele era advogado e ele escrevia. Então eu lia muitos trabalhos dele, né? E eu pensei assim, poxa, meu avô tem isso na veia de escrever, de repente eu vou conseguir escrever também, né? Comecei a escrever justamente por causa disso. Perfeito, perfeito. E você também faz poemas gaúchos, gauchescos, é verdade? Faço, mas eu digo assim, eu não me sinto bem à vontade porque eu não conheço todos os termos gauchescos, né? Às vezes eu me sinto meio inibida com isso. Mas eu tenho alguns trabalhos. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Eu me lembro que eu vi uma vez um trabalho. E tu tem alguém assim, algum escritor que serve como modelo? Assim, olha, eu tenho vários, mas dois são os principais para mim, que é o nosso aqui, o Moacir Scliar. Inclusive eu tenho um trabalho, eu fiz uma crônica relacionando todos os livros dele, né? E acontece o seguinte, o Moacir Scliar, eu gosto muito das crônicas dele, que na realidade meu chão é crônica. Eu me sinto mais à vontade com a crônica do que com a poesia. Hoje eu estou me enquadrando mais no teatro, porque eu tenho trabalhado mais no teatro. Mas eu sempre achei que o meu chão mesmo é a crônica, então eu gosto muito das crônicas dele. E gosto também do Fernando Sabino, que é um cara que tem grandes romances, muito bem escritos, e tem crônicas e contos assim, maravilhosos e muito engraçados, que eu gosto muito do Fernando Sabino. E quantas obras tu tem publicadas, assim, e onde a gente pode encontrar, Maria? Olha, eu tenho em torno de umas 7 obras publicadas, fora trabalhos que eu tenho, já foram publicados em vários jornais de Porto Alegre. Eu tenho uma menção honrosa que eu ganhei da Secretaria de Educação de Porto Alegre. E foi em função também de histórias de trabalho, que são histórias verídicas, né? E então ganhei esse prêmio. Então, no caso, esse livro ele é feito uma vez por ano, é um concurso literário, hoje em dia é a nível internacional, antigamente era só a nível nacional, então eu tenho esse trabalho. E os meus outros livros, no caso, a maioria é antologia, né, que foram feitas no Rio de Janeiro, na editora Croarte e na editora Literes, tudo do Rio de Janeiro. Aí só acessando o site da Literes ou da Croarte para encomendar os livros, porque infelizmente em Porto Alegre não tem. Perfeito. E quando é que tu começou, quando é que tu percebeu que tu poderia dar vida aos teus personagens, já entrando no teatro já? Olha, eu comecei a perceber isso pelo seguinte, as pessoas que me procuraram para querer fazer teatro não tinham experiência. Então eu não podia exigir que a pessoa, de repente, uma pessoa tímida, fosse fazer um personagem muito ativo, né? Então eu comecei a criar personagens de acordo com a personalidade das pessoas. Então foi assim que comecei. E qual é o tema que tu tem mais facilidade em usar nas tuas peças teatrais? Olha, eu tenho, graças a Deus, eu tenho facilidade para escrever qualquer coisa, mas eu gosto muito de trabalhar é a comédia. É uma coisa que está em mim, eu gosto de fazer. É uma coisa que é natural, vem, né? Vem até piadas assim,
ao natural, eu gosto disso. Perfeito. E atuando, assim, quantas peças tu tem também escrevendo? Quantas peças que eu já fiz, olha, fica difícil de dizer, porque faz muitos anos que eu trabalho com teatro. E eu fiz várias, mas eu lembro que a primeira foi o Monólogo dos Objetos. Então era uma casa, então cada um fazia um fez uma janela, o outro fez uma porta, e eu fiz o texto todo. E eu me lembro que eu escolhi o meu personagem era o papel. Perfeito. E eu fiquei apavorada que eu não sabia como é que eu ia caracterizar o meu personagem. Difícil, né? Mas foi legal, foi um trabalho muito bacana, todo rimado também. O teatro vale tudo, né? Tudo... Vale tudo. E qual é assim, a maior dificuldade para quem faz teatro atualmente? A maior dificuldade hoje em dia é realmente a parte financeira, porque no fim nós, os artistas, acabamos tendo que arcar com todas as despesas, né? Então, de repente, para montar um cenário, tu precisa de um Eucatex, de um papelão ou de um material até mais caro, e então a gente é obrigado a dividir, porque a gente mesmo que trabalha com teatro. Perfeito. E finalizando assim, qual é o recado que tu darias para quem quer iniciar no teatro, seja escrevendo ou atuando, Marinela? Olha, eu penso assim, que escrever já é mais difícil, né? Eu acho que no fim a pessoa vem com esse dom. Claro que tu pode desenvolver isso, tu começar a ler muito, né? Tem artistas maravilhosos aí que a gente, lendo, a gente pega muita experiência. Mas eu acho assim, eu acho que é mais fácil, no caso, atuar, porque tem diversos cursos dentro de Porto Alegre. A Companhia de Arte ali na Andradas é uma delas, dentre outras aí que não me veio no momento. Mas tem diversos cursos bem acessíveis de preço e tudo. E é uma coisa interessante, porque atuar faz com que a pessoa desenvolva diversas coisas, principalmente a relação de pessoa com pessoa, né? Os seus medos, a pessoa começa a perder seus medos. No caso de falar em público, é horrível, eu tinha medo, tinha pavor. Muito ruim, é verdade. Então, o teatro me ajudou muito com isso. Isso eu acho muito bom. A pessoa se sente mais feliz fazendo teatro, na realidade. Porque não deixa de ser um tratamento psicológico, pode-se dizer assim, né? É verdade. Mas então tá bom, pessoal. Nós começamos aqui com a Marinela Borba, né? Exclusivo para aí Opinião Tandões. Um abraço e até a próxima.